Chegou a hora de evoluir o seu criatório. Conte com a Potencializa Gestão em Agronegócio e tenha ao seu lado profissionais altamente capacitados para auxiliar na área administrativa, financeira e jurídica. Elaboração de contratos, gestão de recebíveis e cobranças. Oferecemos análise pré-venda com consulta de clientes, equipe jurídica para alcançar a recuperação de créditos. Acesse potencializaagro.com.br. Fala, meus amigos do Machador, estamos aqui em mais um podcast Machador, segunda-feira, 19 horas. Eu, Davi Neto, 4x4, e meu amigo Garupa Machador. Fala, turma, tudo firme? Mais uma segunda, meu velho. Como é que você tá, meu patrão? Bom Rapaz, demais? mesmo? Você tá bonito hoje. Eu sou lindo, pô. Pelo menos minha mãe dizia, né? E a camisa, essa camisa da UCB Vet é bonita também. É baby look, é? Não, é porque eu tô gordo mesmo. Aí ela dá uma apertada. Mas fala a verdade, essa camisa que a UCB Vet mandou pra gente é um fenômeno, né? Não? Claro, pô, porque o patrocinador master é o patrocinador oficial e ele tem que fazer bonito. Aí é o UCB Vet na cabeça e no coração. É do lado de cá, tá aqui, ó. Vai lá. E Potencializa Gestão de A Agronegócio. Potencializa, pô, é um negócio especial. A gente já começou o podcast com a Potencializa aí, né? Falando dos seus serviços. Isso. Ali... Da contribuição que ela faz pra raça. É uns caras que chegou pra ficar na raça. Concordo. Quando eu falo de Ivan, de Rodrigo, chego e me emociono. Eu não vou falar agora não, pra não chorar. Então, em nome da Potencializa Gestão de Agro e eu, CBVET, anuncia aí quem tá com a gente hoje, meu velho. Quem tá com a gente hoje, meu patrão, vou olhar na câmera ali, é um dos caras que fazem acontecer e criar literalmente o nosso Manga Larga Machador. Hoje estamos com a presença do nosso amigo veterinário de reprodução, Dr. Jefferson Duarte, o famoso Jefinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui para poder... Seja bem-vindo, meu irmão. Garupa. A gente está aqui para poder bater um papo aí e o que vocês quiserem perguntar, pode ficar à vontade. O que eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Mas você vai saber A humildade em pessoa. É, porque a gente tava aqui nos bastidores, a gente mandou para, que o podcast tá começando aqui. Não, ele já fez um podcast, turma, antes das câmeras ligar. Esse cara é uma máquina. Conversa pelos cotovelos, né? Mas muito conhecimento, pô. A verdade é essa. Para quem não conhece Jefinho, ele é o veterinário de reprodução titular de grandes áreas aqui na Bahia, né? Como Aras Baixa Funda, do nosso amigo Lucas Lira, Aras Picadão, Aras VB, Aras Lago Negro. Aras Lago Negro. É só potência que o cara atende. Fora a central de reprodução que o homem tem. Será que o homem é forte? Rapaz, só pra estar nesses aras, tem que ser um cara forte. É isso. Forte, não? Rapaz, então você que tá em casa vai tomar essa aula agora sobre reprodução equina. Aproveite, antes de começar a aula, clique aí em se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. De quebra faz o quê, meu amigo Pepe? Segue o podcast Machador, segue o @aras4x4, @garupa Machador e o @ do Jefinho. Vamos sair aí. Tu esqueceu. Duarte, eu esqueço. Tu toda hora. esqueceu. Eu tenho que parar no celular para poder... Já tá na tela, Já botou a... Bruno é fenômeno, Bruno é já fenômeno. botou na tela. Pronto, já o pessoal, arroba dê uma do olhada aí, porque de cabeça aqui eu não lembro, não. Mas vamos começar, vamos falar de reprodução. Vamos falar? Assunto interessantíssimo, Inclusive, né? Muitas Pepe, dúvidas. há muito tempo a gente está querendo trazer e desfrutar desse tema aqui nessa mesa. A gente já falou superficialmente, falamos com vários profissionais, mais a fundo, como a gente vai falar hoje. É a primeira vez. É a primeira vez, porque 2024 começou como? Com o pé na porta, meu patrão. É isso aí. E aí tem grandes novidades que eu vou estar lançando nessa mesa aqui hoje, mas não vai ser agora, não. Eita. Deixa Jefinho Tem novidade, falar. é? Tem. Novidade do Garupa Machador, meu amigo. Quero desconto, eu tô sabendo. O primeiro. novo serviço que o Garupa Machador tá trazendo agora pra raça. Eu tenho desconto porque eu tô aqui... Rapaz, eu vou lhe dar um desconto, mas não é por você, não. Por consideração ao seu pai. Porque eu não gosto, você já sabe, né? Você tá vendo, meu pai? Agora aperte, viu? Não. Você que vai ligar Meu pra tio, ele, aperte. Pode me chamar pra validar desconto. Para o senhor eu faço de graça, agora pra ele não. Eu já tô curioso para poder saber o que é. Rapaz, você já sabe. Eu falo a verdade. Se você tá ajudando. Bora lá. Vamos Doutor, lá. Como começou essa história, essa sua ligação com a reprodução e com a medicina veterinária?
Rapaz, a reprodução, desde quando eu comecei a fazer veterinária, eu imaginava em queria fazer reprodução. Não sabia ainda se seria bovino ou equino. Na verdade, até eu acho que tendia mais para a parte de bovino. Aí comecei a estagiar, comecei a gostar e comecei a trabalhar. E aí eu falei, não, eu quero ficar com isso aqui, eu gosto da reprodução equina e vou me esforçar aqui para poder ver se eu consigo um espaçozinho no mercado. Eu comecei lá atrás, isso foi o quê? Em 2010. Na época eu comecei estagiando com o Gabriel, da SIGA. Sim. E aí, 2010, 11, 12, 15, até lá eu comecei a trabalhar também. Lá deixei de ser estagiário, me formei e já comecei a trabalhar. E aí, de 2018 para cá, aí eu comecei carreira solo. E a gente está até hoje aí no mercado, trabalhando, se esforçando. A reprodução equina é muito gratificante, mas ela é muito exigente. Às vezes você tem que abrir mão ali de final de semana, de feriado, de aniversário da família, Natal, Ano Novo. Cara, madrugada. O cara, rapaz, é Natal, é Ano Novo, e você vai trabalhar. Eu falei, rapaz, esqueceram de avisar as éguas que elas não precisam dar cio agora, então tem que ir. Então, depende muito, requer muito esforço, mas é gratificante. Vale a pena quando você vê o potrinho, o embriãozinho confirmado ali, e lá na frente, quando o cliente ele manda para você uma foto, um vídeo do o produto que você fez, nasceu e é bom, não sei o quê. Isso deixa a gente mais feliz, né? Energizado para poder dar continuidade aí no Quantos anos de carreira já? Você falou 2010 estagiário. 2010 comecei a estagiar. Em 2016, por aí, já comecei a trabalhar. 15, 16, comecei já a trabalhar já. Tem de cabeça 10 anos aí. Quantos embriões já se passaram em sua mão, não? Rapaz, já... Uns milhares. Já uma boa quantidade de embriões. O PP, a gente estava conversando até antes de começar aqui o programa, que a reprodução equina é um assunto complexo, né? Mas eu acho que também, quando você está com um cara como o Jefinho, e aqui, livre de falsa modéstia, que tem conhecimento e boa didática, eu acho que a gente vai conseguir simplificar muitos mitos, muitas complexidades, muitas dúvidas das pessoas em casa. Muita coisa que as pessoas estão em casa achavam que era a coisa mais difícil do mundo de se fazer. Sim, não é. Não é. E também as que são um pouco mais complexas, fazer com que as pessoas entendam o processo para que elas encaixem a sua realidade, né? Tem processos que são viáveis para determinado tipo de perfil de criador e processos que não são viáveis para aquele perfil. E hoje o nosso objetivo aqui é justamente tirar essas dúvidas e expor o seu trabalho, que com certeza é um trabalho satisfatório na raça, é um trabalho muito importante para todos os áreas que você atende, para todas as pessoas que você atende e para a raça como um todo. Então, vamos falar de cavalo. Você quer começar tirando a primeira dúvida? Eu quero, mas antes disso, assim, eu vejo o seu trabalho, seu campo de atuação como um dos trabalhos que mais impulsionam a pista. Porque o embrião normalmente vem do time de pista, do time de o pessoal já começa ali comercializar durante os eventos. Não é que é do time de antes pista. de tu fazer. Já começa. Mas não é do time de pista, mas sim da cabeceira, digamos assim. Porque tem doadora que nunca entrou em pista. E, na verdade... Mas é de cabeceira. Perfeito. É uma égua que apesar de não ter entrada, ela tem potencial de ter filhos, né? Então você mexe com o que tem de melhor na raça, né? Perfeito. Não, com certeza. E além dessa parte, como você foi muito feliz na sua colocação, ele é o início de tudo. Que a gente vende, fora até o embrião, o próprio embrião antes de nascer, e o puto que nasce através do trabalho dele, né? Se não fosse o trabalho dele, a gente não tinha bicho pra vender, nem embrião pra vender, né? Agora, quando a gente vender embrião a coletar, tu arrocha lá. Rapaz, não faça isso não. A reprodução, você já começa ali, né? Eu acho que a partir da reprodução, onde o Aras ali, ele começa a movimentar toda a grana, toda a receita do Aras, eu acho que se dá através da reprodução, né? Porque o Aras, ele tem que ter produto nascendo, né? Para poder comercializar, embrião e tudo mais. Então, eu acho que a reprodução ela tem esse papel importantíssimo ali para poder você fazer o que o cliente quer, o acasalamento que ele almejou, ou o acasalamento que o outro criador lá comprou na mão dele e quer que faça. Então, eu acho que... E produtividade. Produtividade. Porque tem que fazer em quantidade. Perfeitamente. Acelera, né? Na verdade, se você for olhar, a reprodução alavancou consideravelmente a marcha picada, né?
Então, por quê? Você fez muita quantidade, pegou aqueles animais de um valor genético melhor e colocou para poder reproduzir. Então, eu acho que a reprodução ela tem essa contribuição significativa. Pepe, eu tenho dúvidas minhas aqui. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre a interferência da luminosidade. A gente vai falar a interferência da seca, principalmente esse ano que a seca vem abalando aí a Bahia. Como a seca interfere na reprodução, a escolha de uma receptora, os problemas de uma doadora, os problemas de uma receptora. Sim. Tudo isso aqui vai ser falado nessa mesa. Posso começar a primeira pergunta? Eu vi que você fez assim, tinha alguma coisa pra você falar, fale logo. Depende. Senta a borracha. É porque lá ele... lá ele que morreu. Lá ele 1000 vezes. É porque é o seguinte, você já tem um olhar aí na parte de criador, principalmente que eu sei que você tá passando alguns percalços. Uhum. E aí eu queria começar por degraus. Isso, eu queria começar pela parte do usuário, que é quem movimenta a raça e que muitas vezes compra bastante cobertura, né? Vamos lá, parte reprodutiva. Comprei uma cobertura. Certo. E agora? Como é que funciona, né? Então, vamos destrinchar essas etapas e facilitar de uma forma assim mais lúdica. Não sei se você tá entendendo meu ponto de vista. Mas eu ia fazer dessa forma. Pronto. Então é porque a gente pensa igual, então. E aí falar da coleta, né? Vamos falar primeiro da coleta do garanhão. E diferença de sêmen fresco congelado, para depois a gente passar já na parte de inseminação e embrião. E palheta. Porque às vezes você tá ali, o usuário, ele assiste uma live, tem um amigo que já cria, e ele vai lá, eu quero cobertura de tal garanhão, hoje a cobertura tá bem acessível, né? Exato. E aí o cara muitas vezes, eu quero fazer embrião da minha égua e tal, ou às vezes é uma égua que é pro dia a dia dele ali. Então, será que realmente é importante fazer o embrião dela? É o caminho correto? Será que não seria interessante fazer uma prenhez? Sim. Né? Ou então, o cara, eu quero fazer 4, 5 embriões. Falei, será que você faça um embrião e veja tenha a égua, entendeu? Eu acho que talvez você tem que ter um jogo de cintura, ver a área que o cara tem, o tamanho da fazenda, né? Sim. A estrutura de comida, como é que vai ser lá na frente, se ele vai ter condições de criar esses animais, porque não adianta só fazer. Tem que fazer e tem que nascer, né? Nascer e criar bem. Criar bem. Então, para poder passar por essas etapas, ele tem que ter o quê? Comida. Sim. Né? É essencial. Então, assim, eu falo, o veterinário da reprodução, ele é o veterinário que mais está presente no Aras, né? Então, ele consegue ver ali no dia a dia, junto com os funcionários, com o peão, como é que está a situação. E aí você vai conversando. Às vezes o cliente, o dono do Aras, ele não vem todos os dias. Então você vai conversando com o cara. Rapaz, sua área é pequena, você não tem capacidade para isso, assim, sua área não tem capacidade para a quantidade desses bichos. Vamos fazer menos? Vamos fazer uma prenhez? Vamos fazer um embrião e uma prenhez ao invés de fazer 5? Outra coisa que você tem que se preocupar é com a comercialização. Para quem é que você vai comercializar esses animais lá na frente? Né? Qual é o seu mercado? Será que realmente o embrião que você quer fazer, você vai conseguir tirar os custos que você tem? Porque começa a fazer os cálculos, né? Aí vem veterinário, sim, você tem o custo com o veterinário, você tem o custo de coleta do garanhão, transporte, tá, do garanhão, se for fora do estado, transporte do Aras até o aeroporto, e do aeroporto até o Aras. Então, o Aras que vai inseminar. Então, assim, tem que avaliar isso tudo. Porque a ideia, velho, é você ter esse cliente o máximo de tempo possível. Ele tem que ser o seu parceiro no dia a dia ali. Então, você tem que abrir a cabeça dele. Sim, entendeu? claro. Depois pode virar uma decepção. E o foco, perfeito. E o foco é exatamente isso que eu quero conversar contigo. Esse processo, né, na parte técnica, na parte de reprodução, fora o processo logístico. A gente comprou a cobertura aqui, essa cobertura vai chegar na sua mão. Até o momento dela chegar na sua mão, você tem que fazer um acompanhamento da égua, né? Sim. Eu tô falando isso desde o cara que tem uma égua só até o cara que tem 100. Então, quando é que começa o seu trabalho ali, antes desse sêmen chegar até você? Onde é que começa o seu trabalho? Chefinho, tô com a égua aqui, meu irmão. Garupa, tem uma éguinha só, tô precisando inseminar. Qual é o primeiro ponto? Pronto, aí você já vai ao Aras, faz a visita, faz o acompanhamento da égua, né? Vê em qual fase do ciclo ela tá, ou seja, se está no cio, se já passou o cio, quando é que vem cio. Então você vai fazendo aquele acompanhamento. Normalmente os veterinários se conversam, né? Sim. O dono da égua com quem vai mandar o veterinário cuida do cavalo. Isso. E nessa conversa, o que é dito? Como é que funciona a sincronia de vocês? Como é que vai mandar? Como é que vai sincronizar a égua? Explica aí.
Pronto, porque aí você vai lá fazer o acompanhamento da égua. Você primeiro tem que ver qual é o garanhão que você quer utilizar, quais são os dias de coleta desse garanhão, que você tem que ajustar a sua égua ali para esses dias de coleta, né? Você vai sincronizar para que ela dê o momento exato de inseminação para aqueles dias. Perfeito, para ver se ela encaixa bem para aquele dia, se ela segura um dia a mais, que é o dia que coleta o garanhão para poder mandar o sêmen, se é segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, que geralmente é assim que os colegas coletam, né? Para não sobrecarregar o cavalo, conseguir atender a demanda de todo mundo. Então você tem que ajustar ali. O motoboy, ver o transporte se está no dia, né? Você tem que ajustar ali a demanda do seu animal com a coleta do garanhão. E isso é o tempo todo a gente está conversando com os colegas. E aí, fulano, como é que tá? Tem como mandar sêmen? Tentar falar o mais com antecedência possível, porque muitos garanhões, a demanda de sêmen é alta, né? Então você tem que tentar avisar com uma determinada antecedência para conseguir esse sêmen. Mas isso é. Isso a gente está falando do fresco. Isso, o sêmen resfriado. É, tá? o resfriado. Ele vem resfriado. Esse sêmen geralmente aí, dura aí 12 horas, 24 horas, até um pouco mais, 36. Mas geralmente a gente consegue inseminar as éguas no mesmo dia que é coletado ou no dia seguinte, logo cedo. Eu gosto sempre de inseminar no mesmo dia. Quanto mais cedo você conseguir inseminar, mais células vão estar vivas ali, mais espermatozoides, a chance de dar certo é muito maior. Então a égua já vai estar no jeito, vai estar sincronizada, vai estar induzida, esperando esse sêmen chegar para poder você inseminar. Você tentar garantir o máximo possível de êxito, né? Para o cliente ter o menor custo possível. Porque cada envio de sêmen desse, quando o cara vai colocar na ponta do lápis, não é barato, né? É um custo alto. Aí, sêmen congelado. Peraí, antes disso. Aí existe uma conversa que é muito comum dos criadores, de quem está trabalhando com sêmen. O sêmen tal cavalo não está tão bom. Certo. O que é isso? Existe isso, é porque aqui se dá isso e tem tratamento para melhorar. Fala um pouco pro pessoal aqui, a gente às vezes sabe, mas o pessoal que está em casa já ouviu isso e não sabe o que é. Qualidade de sêmen, fertilidade de sêmen, tá? Pode variar de garanhão para garanhão e de etapas. Às vezes o garanhão está num momento ruim, é um garanhão que está em competição e a qualidade do sêmen dele cai. E também tem um fator genético. Infelizmente, a gente ainda na raça não faz seleção para melhoramento de sêmen. A gente se preocupa muito com a questão de marcha, de andamento, de estética e tudo mais. Algumas raças, eles já fazem o melhoramento de garanhão. O pessoal do salto, por exemplo, o garanhão ele pode soltar a altura que for. Se ele não atingir a demanda, o andrológico lá, se não atingir a demanda que eles exigem, esse cavalo, ele não... É do gado também, né? Do gado. Circunferências, perfeitamente. Produtividade e tal. Então, assim, algumas raças já de cavalo, eles preconizam a questão da qualidade do sêmen. Você acha que a gente pode chegar já nesse nível? Daqui uns dias, esse é o caminho? Eu acho que futuramente, né? Eu não sei até quando. Infelizmente, a gente ainda não faz isso. Porque a herdabilidade da qualidade da fertilidade é alta. Você falou, o pessoal do bovino, eles fazem isso. Então, o touro pode ser filho da vaca X, boi e tal. Se ele não atingir determinadas demandas ali, ele tá fora. Vai pro abate. Então, assim, aí o que acontece? Você tem que procurar ver como é que é o sêmen, conversar com o colega, ver o que é que aconteceu, se o sêmen dele é comum que seja daquele jeito, se está passando por um período de estresse. Porque você submete o cavalo a uma carga de serviço aqui, ou um medicamento, você só vai ver que o sêmen dele sofreu algum problema daqui a 60 dias. Porque é o ciclo completo que leva para poder o espermatozoide ele ser produzido e ser liberado. Então, uma coisa que aconteceu há 60 dias, você não sabe o que foi. Poxa, por que o sêmen hoje está ruim? Lá atrás deve ter acontecido alguma coisa. Outra coisa que a gente tem muito problema, mudança de garanhão de ambiente. Saiu do sul, veio para o nordeste. Mudança de temperatura, estresse térmico. Altera a qualidade? Altera a qualidade, termorregulação. Rapaz, não sabia. Pois é. Então, o que acontece? A bolsa escrotal ali do garanhão está o tempo todo tentando regular a temperatura, aproximando, afastando do abdômen. Então, isso é uma termorregulação. Tá? O sêmen ele tem que estar na temperatura ali determinada para poder ele conseguir sobreviver. E essa mudança de ambiente, estresse, temperatura agora no verão,
pode influenciar. Mas existem métodos que a gente possa utilizar para que não altere, para que a qualidade do sêmen fique sempre 100%? Primeiro, conhecer o animal, conversar com o colega. É sempre importante a gente conversar com o colega que está lá do outro lado, que já trabalhou com garanhão. Vem cá, como é que funciona aí? Como é que você faz com o manejo dele? Solta o cavalo? Quantas vezes na semana? O sol é importante também. Ele tem dificuldade ali de ficar perto de égua? Como é que é? Ele sofre muito com isso? Aí você tem que ver, trocar ideia e também conhecendo o cavalo, no dia a dia, avaliando o cavalo, suplementando esse cavalo com as medicações corretas, com os suplementos corretos e avaliando o sêmen do cavalo. Submete esse sêmen aí ao processo de resfriamento, 12, 24, 36 horas. Há meios diferentes, que hoje tem várias empresas que têm o meio nutritivo, que você coloca esse sêmen e vai ver como é que ele vai reagir. A partir disso, aí você, o sêmen é assim e tal, e aí você conversa com o colega, o sêmen, vou mandar para você, tá dessa forma, vou fazer um vídeo de como ele está saindo, você faz uma avaliação e me dá um feedback em relação ao retorno de como o sêmen chegou para você e lá na frente se deu ou não deu embrião, no caso, né, ou prenhez. Esse podcast Então, vai dar bom. Viu? Rapaz, brutal. Então, o próprio manejo, ele pode influenciar na qualidade do sêmen do cavalo. Com certeza, com certeza. Rapaz. Tá? Tem garanhão que gosta de ficar mais isolado, tem garanhão que não tem problema algum ficar do lado de baia de éguas e tudo mais. Então não tem isso, a produção de gel, tem garanhão que fica estressado Estressadão. ali, aumenta a produção de gel, que é um dos componentes lá do sêmen, e perde a qualidade. Então é jogo de cintura, velho. Quem trabalha com garanhão tem que ter jogo de cintura. Tem garanhão que o cara quer coletar todo dia, tal, acaba perdendo. É isso, o cavalo ele precisa de um momento de descanso. Tá? Você tem que dar uma janela para ele, para ter uma nova produção ali de sêmen, né? E ele conseguir no ejaculado liberar. Porque se você coleta todo dia, quando chega no final da semana, já não tem a quantidade de sêmen que você precisa utilizar ou liberar, né? Lembrando que a maioria desses garanhões aí, a demanda é altíssima. Sim. Então, você precisa ter um manejo correto para conseguir atender o máximo possível de cliente e que todo mundo saia satisfeito, né? Existe um número padrão, assim, de coletas ideal para um garanhão num dia ou na semana? Pois é. Ou é isso muito individual? Muito individual, de garanhão para garanhão. Você precisa conhecer. Tem cavalos que 3 vezes na semana você consegue trabalhar tranquilamente. Tem cavalos que eles são mais exigentes. Você tem que coletar mais vezes. Se você coletar só 3 vezes, tipo segunda, quarta e sexta, aí você vai coletar só na segunda-feira, ele já caiu de qualidade o sêmen. Tem cavalo que é dessa forma. Então você precisa coletar 4 vezes. Tem cavalo que se você coletar 3 vezes, mais de 4 vezes, ele já cai a produção espermática. Então você tem que ter esse jogo de cintura e equilibrar. Muito importante o profissional que está acompanhando o cavalo conhecer o animal. Isso. E dentro disso, a gente fala assim, vou coletar o cavalo hoje para usar. Aí a gente recebe, como você falou, né, o sêmen resfriado. Certo. Aquela coleta ali, né, vou tentar me expressar da melhor forma. Sim. Aquela coleta, aquele ejaculado, né, completo, tudo que o cavalo ejaculou ali, ele é mandado para quem solicitou, para aquela uma pessoa, ou aquele ejaculado, ele é fracionado pela quantidade que eu não sei, né? Ideal para cada égua. E aí dentro de um ejaculado do cavalo eu consigo tirar para 3 clientes, 5 clientes. Primeiro você tem que conhecer novamente, né? O cavalo. E quando coleta o cavalo, que você tem ejaculado ali, você vai fazer um cálculo para ver qual foi a quantidade de espermatozoides viáveis que foram ejaculados. 5 bi, 6 bilhões, 7 bilhões, né? 3 bilhões, depende do cavalo. Então é o seguinte, uma dose inseminante hoje é mais ou menos uns 800 milhões, 1 bilhão, tá? Mais ou menos isso aí é a dose inseminante. Tem cavalo que é extremamente fértil, você pode reduzir essa dose para 400 milhões, que vai super bem, tá? Mas o ideal é que você mande uma dose ali para o colega que está do outro lado lá, de 800 milhões, 1 bilhão. Então, um cavalo que ejacula aí 6, 7 bilhões, você pode fazer 7 doses, entendeu? Ou mais. Por exemplo, você pode mandar a dose correta para o colega e você que está no Aras... Você que divide. Você já conhece o cavalo e você chama o risco para você. Não, eu conheço o cavalo, eu conheço minhas éguas, vou mandar a dose correta para o colega e eu vou dividir minha dose aqui em 2, 3 para atender minha demanda. E aí você economiza no frete, pedir novamente, você em uma dose, digamos assim, em um ejaculado que chegou lá,
o profissional que está ali atendendo em sua casa já conhece o cavalo, fala, não, essa quantidade aqui, conheço o cavalo aqui, vou botar em 2 éguas. Tem 2 éguas prontas para hoje, ele já bota. Um exemplo, já aconteceu isso lá em casa. Sim. A gente faz isso. Perfeito. E aí economiza no frete, não foi uma coleta a menos, um frete a Não, bem menos, inteligente mas não é isso. comum. Não sabia, inclusive, que tinha como fazer. Mas é exatamente essa a minha pergunta. Sim. No sentido de, na hora da coleta, já pode sair de lá, ou melhor, no comum, um cavalo fértil, esse ejaculado já é fracionado dentro do aras antes do envio? Dentro do aras. Você coletou o cavalo, você vai para o laboratório. Sim. E aí você vai fazer uma avaliação do sêmen. Saber quantas células ele ejaculou ali. Você faz um cálculo estimado ali dentro Hoje tem aparelhos que você compra e também tem câmaras, né? Que chama câmara de Newbauer, que é uma câmera que você usa no microscópio. E você faz a avaliação. Você vai ter a estimativa ali de quantos bilhões ele ejaculou. Em cima da quantidade, você fraciona as doses. Para você atender sua demanda. Top. Top mesmo. Gostei, viu? Show de bola. Bora Rapaz, avançar um pouquinho? Esse podcast tá só começando. Vamos pular agora para a parte de congelado ou você ainda quer falar alguma coisa do fresco? De congelado. Eu ia pular pro embrião, mas tem a parte do congelado. Tem a parte do congelado porque ainda. o pra gente congelado já entra nas palhetas, né? Exato, porque ainda tá na mesma perspectiva do sêmen, né? Sêmen. Perfeito. É a E opção aí? que você tem, né? Além de encaminhar para o colega o sêmen resfriado, você pode também congelar esse sêmen, né? O sêmen congelado é um seguro do garanhão, né? Você congela um sêmen ali, vai passar 10, 15, 20, 30, 50 anos, o sêmen vai estar congelado lá e você pode utilizar quando você quiser, da forma que você quiser. Essa é uma das vantagens do sêmen congelado. Ele não tem uma janela, Não ele não é tem. perecível. Perfeitamente. Você fazendo o abastecimento correto do botijão ali com o nitrogênio, tá? Você pode utilizar lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Às vezes o cara não quer nem utilizar o cavalo agora. Ele, rapaz, eu quero só um seguro do meu cavalo. E o seguro, qual é o melhor seguro? Para manter a genética dele. Eu vou congelar o sêmen. Mas, Agora eu vou te fazer uma se acontecer pergunta. alguma coisa, eu tenho esse sêmen lá. O sêmen congelado, ele é mais difícil de manipular, de você emprenhar uma égua do que o sêmen resfriado? O que acontece é o seguinte, para congelar o sêmen, ele passa por um processo, tá? Um processo de estresse muito grande. Imagine a temperatura ali, o sêmen está ali com seus 38 graus, 39 graus, por ali assim, e aí você vai pegar esse sêmen e submeter a um processo para poder resfriar a menos 196 graus. Né? Então, tem todas as etapas. E aí, outra coisa, você precisa conhecer o garanhão, saber qual a melhor curva de resfriamento para poder fazer esse processo de congelação, tá? Ver se tem cavalo que o sêmen entra muito bom, mas quando chega lá no processo de congelação, o sêmen não tá ideal, né? Então, isso você tem que avaliar. Outra coisa que você faz é congelou, olhou no microscópio, pô, o sêmen tá massa, velho. Quando você vai utilizar, não tem resultado. Por que não tem? Vamos ver o que é que esse sêmen teve. Será que ele tem alguma dificuldade de integração de membrana? Qual é? Você tem que fazer uma série de avaliações para poder saber se realmente aquele sêmen está viável, né? E o melhor de tudo, que eu sempre falo, é o seguinte, é testar. Congelei. Às vezes o cara, eu quero congelar aqui um cavalo novo que eu não conheço, vamos congelar aqui 1000 palhetas e tal, para poder a demanda estar grande e tal. Velho, a melhor avaliação de sêmen, de comprovar, é a fertilidade. Como é que você comprova a fertilidade? Utilizando. Então, você congela um número pequenos ali de palhetas daquele cavalo, e aí você vai lá e utiliza. Utilizou, irmão? Pronto, esse sêmen é bom, é fértil e tal. Então, o caminho é por aí. O sêmen congelado, ele é um sêmen mais dificultoso, né? Porque ele passa por esse processo de estresse e, às vezes, você perde qualidade, tá? Às vezes você tem um sêmen lá que está 80%, quando você faz o processo de congelação, esse sêmen ele vai para 60%, para 50%, né? Então ele caiu. E outra questão muito, muito importante no sêmen congelado é fazer o acompanhamento ideal, né? A maior dificuldade é o acompanhamento. Porque a égua ela tem que estar no momento exato da ovulação. Diferente do sêmen resfriado, porque você insemina, a égua vai ovular daqui a 12 horas, daqui a 24 horas, um sêmen bom vai estar embrião, sem nenhum problema. O sêmen congelado, não. Você... Quando ela ovulou, tem que estar lá, já prontinho para ela. Isso.
Você tem que acompanhar a égua. Ela tem que estar no cio, ela tem que ter um folículo lá, que tem um folículo dominante que tem a capacidade de ser induzido. Para depois de 36 horas, 40 horas, você voltar no aras e esteja no momento exato da ovulação para fazer a Aí se inseminação. eu vou lá 2 horas da manhã, tu tem que estar lá esperando. Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, isso o que é que acontece? Você hoje tem os hormônios que você trabalha para poder não tentar jogar naquele horário ali. Entendeu? Você joga ali para 6 horas, 7 horas da manhã, entendeu? Mas às vezes não responde. Você fez um indutor lá, a égua não respondeu. Deu 7 horas da manhã. O horário que você tinha programado para ela ovular já vai para 10, vai para 12 horas e a égua não ovulou e você precisa sair daquele aras para poder ir para um outro aras. E aí, você faz o quê? Aí você tem que ver. Se volta depois, se vai deixar passar aquele cio, se liga para o cliente, vê um outro cavalo que possa utilizar dele ali e tal, entendeu? O negócio É complexo. É complexo. O que eu vejo hoje no mercado é que existe uma tendência muito forte para o sêmen congelado. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar por conta da demanda grande, né, de venda de coberturas hoje dos principais Você garanhões otimiza da a raça. utilização do sêmen. Você otimiza a utilização do sêmen, a questão de você fazer um banco de sêmen em casa, de estar à disposição, né? Porque muitas vezes na parte do sêmen fresco, como você falou, né? Tem até uma facilidade aí de uso, Sim. mas tem a questão de fila de espera, né? Então ajustar o momento do seu animal com a questão da janela, né? Da periodicidade. Periodicidade. Eu queria falar de perecível, eu não achei É perecível, né? Sensibilidade? Isso acho que a gente queria inventar uma palavra no português. Mas enfim, Esse negócio aí. esse negócio aí, você tem que Esse ajustar. sêmen perecível aí. Sim. Você tem que ajustar o momento da sua égua com o tempo daquele sempre não estragar, né? Então acho que hoje, cada vez mais, você como veterinário pode falar isso, confirmar se eu estou errado ou não, mas pelo que eu vejo hoje no mercado, a tendência do sêmen congelado está muito forte. Veio para ficar. Sim. A gente tem que se adequar, é uma realidade, tá? A mais, né? A congelação de sêmen ela é uma biotecnologia para poder facilitar o nosso trabalho veterinário e também atender a demanda do cliente, né? O cliente, às vezes, ele está lá, aqui no estado da Bahia, mais distante e tal. Fica inviável para ele estar o tempo todo fazendo esse transporte. Então, tem a opção do sêmen congelado. E assim, um cavalo que tem uma demanda altíssima, você não perde sêmen, né? Porque você está o tempo todo estocando, congelando. Exato. Né? Então você... E é como se... Me corrija se eu estiver errado, mas... Sim. Porque você não fica toda hora pedindo. Então, um exemplo, você fez uma parceria com um garanhão e vai usar em toda a sua tropa, vai rasgar o garanhão na tropa lá. Você pegou o botijão, levou, deixou ali de junto de casa na central lá, acabou. Perfeito. Precisou, você vai usar. Isso. Exatamente. Não precisa, manda ligeiro, não. Tá ali, é como se o cavalo tivesse tua casa. Usa na hora quando o seu veterinário quiser que utilize. Eu vejo que otimiza energia e otimiza custo, né? Perfeito. Porque a cada coleta que você pega no sêmen fresco, você tem que fazer o pagamento de transporte. No congelado, em um transporte só, você pode trazer 50 palhetas, 100 palhetas de vez, a depender E aí da você faz a sua necessidade. estação. E você faz a sua organização em O que casa. precisa né? é só um jogo de cintura ali entre o veterinário e o criador. E sabendo como é que vai funcionar direitinho ali os animais, se a égua tá boa. Porque nem todo cio você vai conseguir utilizar aquele congelado por esse motivo. Porque o que acontece muito é o seguinte, às vezes eu vou no ar segunda, quarta, sexta, eu chego lá segunda-feira, a égua ela não tem condições de ser induzida para poder inseminar na quarta. Tá? Mas se eu for na quarta e for induzir essa égua para inseminar na sexta, ela já vai estar passada. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, jogar limpo com o cliente, né? Deixar claro ele sabendo da situação, para ver, velho, você quer correr o risco? A gente pode correr o risco e chega lá na sexta-feira, a égua está ovulada. Se a gente utilizar um sêmen fresco, a gente tem essa opção. Nesse cio você faz isso. No próximo, você vai aguardar a égua estar redondinha, porque a palavra que a gente usa muito é isso, aguardar a égua estar redondinha para poder ela induzir no momento certo e você conseguir voltar lá com um prazo de 36, 40 horas e inseminar a égua e conseguir um resultado que você quer. Certo. Aí o pessoal se confunde muito com as palhetas como uma dose única, que na verdade não é. Mais ou menos, você falou, 1.000 palhetas, mas um botijão dá quantas palhetas mais ou menos? 500 ou 600 1.200. palhetas. Se botar em cima, né? Pronto, então 1.200 se botar dois andares. Perfeito. 2 andares, exato. Pronto, 1.200 palhetas, eu sei que vai de cavalo para cavalo, mas na média,
São quantas doses de sêmen? Para o pessoal entender. Quantas palhetas por cavalo que Certo. usa, né? Ó, Seis. a literatura fala em 800 milhões aí, né? A dose inseminante, semi-congelada em 800 milhões. A gente coloca em torno de 100 milhões de espermatozoides viáveis por palhetas. Por palheta. Então, em torno de umas 8 palhetas, tá? O recomendado média. seria 8 palhetas. Só que aí, é como vocês falaram, depende muito de cavalo para cavalo. A gente sabe que tem cavalo que vai bem com 5, a gente sabe que tem cavalo que vai bem com 2 palhetas. Ó, a gente volta naquele assunto lá da seleção de Sêmen. de sêmen. Tem cavalos aí de salto que você não compra a dose, você compra a palheta. Então o cara lhe dá uma palheta. Olha, você compra a palheta, é R$1.500, R$2.000, toma. Você não Sua compra a tentativa. cobertura, você só compra a palheta. A palheta. Que tem a garantia de fertilidade muito grande. Perfeitamente. A gente ainda não trabalha dessa forma. A gente trabalha com dose inseminante, que é em torno de 8 palhetas, 8 milhões, 800 Então, milhões dentro de da espermatozoides. literatura, como o doutor falou, um botijão carregado com 1.200 doses é equivalente a 150, com 1.200 palhetas, é equivalente a 150 doses de sêmen. Dentro da literatura. Certo. Ele gosta de fazer conta. Não é Ele, porque- ele fez uma conta boa ali É, agora. pra eu saber quanto... Não, porque eu dividi 1.200 por 8. Sim. Não é isso? Isso. Não é 8... 8 palhetas 8 por palhetas inseminação. por Vai dar inseminação. 150, a média. Isso. Pode ser, aí vai ser menos. É, ser mais, vai depender do... É aquilo lá, o que eu sempre converso é o seguinte. Usa 8, beleza, deu com 8. Vamos fazer com 6? Deu com 6? Vamos fazer com 5? Deu com 5, vamos fazer com 4? Usou 4, não deu? Opa, volte para 5. Então assim, velho, você vai tentativa testando, e né? erro ali, entendeu? Tentativa e erro no número ali, uma margem de segurança, para você conseguir fazer isso aí, otimizar as palhetas que você tem e sem prejudicar o seu resultado. Isso dentro de uma criação, você consegue fazer todos esses testes e aí tá mensurando a viabilidade, cada vez mais economizando, né? Sim. Para aquele criador. Bora Pepe, lá. antes da gente andar, eu queria falar sobre uma novidade. Posso falar? Larga. Pode mesmo. Pau na máquina. Tu deixa? Claro, bora. Você sabe que desde quando a gente começou na raça, né, o Garupa Machador, a busca da gente é atender de forma completa os nossos clientes, né? Então, por isso o slogan assessoria completa. E não é à toa que a gente busca sempre estar trazendo serviço. E dentro dessa realidade de sêmen, a gente via uma grande dificuldade, muitas vezes, por falta de informação Sim. de clientes, usuários, até pequenos criadores ou criadores de nome, porque assim, hoje a acessibilidade permitiu com que a gente vendesse coberturas de garanhões que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Então o Jefinho está aqui na Bahia atendendo aras. Com certeza vai ter um garanhão que ele inseminou entre ontem e hoje, que ele veio palheta de Pernambuco, de Alagoas, de São Paulo, de Minas Gerais. E agora é oficial. Agora, o Garupa Machador também é transportador de sêmen congelado, minha turma. O homem é forte. A assessoria é completa. A assessoria completa, além de venda de animais, promoção de evento, transporte de animais, agora vai fazer transporte de sêmen congelado para você. Esse projeto já estava sendo atuado na nossa assessoria como projeto piloto durante um ano. Desde o ano passado a gente está fazendo esse serviço. Já estávamos atendendo bastante clientes, mas ainda estávamos estruturando a empresa para um atendimento completo, para um atendimento de Se qualidade. especializando. Isso é muito bom, Se a gente precisa, especializando. viu? A gente precisa. E o homem aqui está ajudando nessa parte de profissionalização da equipe. Chegou junto, a gente estruturou uma equipe profissional para estar atendendo o nosso Manga Larga Machador. Um trabalho, um serviço profissional para que a gente pudesse estar atendendo e melhorando a logística. Peraí, eu sou cliente, eu preciso saber mais. Peraí. Meu patrão, tô aqui para lhe explicar, vou até me esticar. Como funciona de maneira prática? Você sabe que eu gosto da coisa prática, o pessoal que está em casa entender. Eu tenho um cavalo, eu tenho uma aguada lá e tô precisando encher 10 éguas. Aí eu ligo, Garupa, você vai ficar com a quantidade de os botijões de cada garanhão. É assim que vai funcionar? Calma, meu patrão, Garupa tá fazendo Ou o você transporte vai para buscar- você. vai Calma. Você vai ter uma central, vai ficar com você ou não? Futuramente. Hoje a gente está anunciando o transporte de sêmen. A melhoria é contínua. A estruturação da empresa é uma estruturação contínua e constante. De acordo com a demanda. De acordo com... Não só de acordo com a demanda, mas de acordo com as etapas do nosso processo Beleza.
interno. Já pode dizer preço? Já entendi. Já pode Já. falar preço? Hoje- Quanto é pra você transportar um botijão de sêmen? Não. Aí, Iago, você tem que vir com garupa. Tem que vir com garupa pra saber. Mas hoje você comprou cobertura, você quer utilizar a cobertura no Garanhão? Procura o garupa. Eu vou fazer a assessoria dessa cobertura para você e você, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de dificuldade, você vai receber essa cobertura em casa. Porque além Posso chamar o Mechan aqui? Chame. Pessoal, então, se você está buscando sêmen, fala com o garupa que o homem resolve e manda para você. Obrigado, irmão, pelo mexendo. Depois tu não me cobra caro, não. Eu tô fazendo para ganhar o meu de graça. Assim, Jefinho, você como veterinário, até chamar para você para dentro dessa conversa, eu acho que é algo que faz com que a gente facilite o processo pro cliente final, pro criador. Porque às vezes o cara compra a cobertura e não sabe para onde é que vai. Perfeito. Entendeu? Aí comprou comigo a cobertura e aí faz o que agora? Eu ligo para Como é que eu vou motoboy, conseguir sêmen eu ligo pra para poder inseminar minha rodoviária, égua, ligo para aeroporto, eu faço O como? cara fica perdido. O cara fica perdido. Então, assim, a assessoria completa tá aqui para isso, para atender de ponta a ponta. Você comprando com garupa, Comprou você com já garupa. manda, já resolve, já te orienta. O Garanhão pode estar em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, você vai receber a quantidade de palhetas referente à quantidade de coberturas que você comprou, Sim. a dose inseminante dentro da sua casa. Vem com a assessoria completa, que agora o transporte de sêmen está ativo. Vamos lá. Gostou? Gostei. Bom gostei. demais, viu? Gostou? É importantíssimo. O que ele falou é importantíssimo mesmo, porque o cara compra o sêmen e o Garanhão está em outro lugar. Não é fácil esse transporte de sêmen congelado. De avião você não consegue, é muito difícil, não consegue transportar. Tem que ser por terra E mesmo. outra, principalmente que hoje, às vezes você compra a cobertura de um garanhão e você não sabe nem onde o garanhão tá. Exato. Aham. Ele sabe. É isso mesmo. Exatamente. E às vezes o garanhão tem 3, 4 donos. Tá Você acha que tá com um, já tá com outro. Você comprou lá, mas ele não tá mais lá, já tá em outro lugar. Exatamente. E a gente está ligado em toda essa logística de onde os garanhões estão. Às vezes o garanhão está num local diferente de onde tem palitas disponíveis para ele, para a gente poder estar coletando. A gente está aqui para atender o nosso gostei. cliente. Já, você sabe que eu sou Agora- seu cliente, já vou virar mais ainda. Pra Vamos falar de embrião agora? Para você, não tem nada de graça. Só pro seu pai. Não tem problema. Vamos puxar agora para o embrião, que tem muito assunto, tem muita coisa pra Esse gente falar podcast aqui só hoje. acaba amanhã, filho. É. Fiquem aí, não saiam não. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa, eu tô falando, tem muita coisa. Mas antes, clique em se inscrever. Siga a nossa página aí, ó. Ativa o sininho. Ativa o sininho no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro das novidades do nosso podcast Machador. E aproveita, segue @podcast Machador. Doutor, passo a passo. Sim. Eu tenho uma égua, sou verde, não conheço nada. Comprei uma das melhores éguas. Certo. Tô sozinho, não tenho garupa, tô sozinho Sim. para me assessorar. Pronto, doutor, tô mandando a égua para sua central. Como funciona o passo a passo para você entregar para ele um embrião pronto? Ó, hoje eu trabalho muito, né? Eu tenho umas áreas que eu já atendo. Também, na central que eu tenho lá em São Gonçalo dos Campos, a gente também recebe doadoras, né? Aí o cliente, o que acontece? Ele manda a doadora para lá, a gente vai fazer o acompanhamento e tal, ver com o cliente quais são os garanhões que ele quer utilizar, né? É importante saber disso. E aí, a partir daquilo ali, a gente vai discutindo e vai vendo. Colocou ali, inseminou a égua, lavou, transferiu o embrião, colocou na receptora, com 60 dias a gente já entra em contato com o cliente. Ó, sua égua está com 60 dias de gestação e a partir de agora você já pode levar a receptora, tá? Então, imagine só, para um cliente, né? Para uma pessoa que ele tem uma área pequena, e ele tem ali, sei lá, 10 doadoras e ele quer fazer 30 embriões, então, para ele colocar as receptoras lá, acaba se tornando inviável. Né? Porque hoje, cada dia que passa, a gente vê os áreas menores. Sim. Né? Então, imagine, 10 doadoras mais umas 30 receptoras para poder fazer esses embriões. Então, a gente oferece esse serviço de central, de receptoras, faz a transferência, tudo direitinho, bonitinho, com 60 dias ele vai receber na residência dele, na fazenda dele, a égua já gestada, a receptora já gestada, para poder ele fazer todo o acompanhamento ali, calendário de vacinação, vermifugação, e nascer aquele produto. Ou seja, ele vai otimizar a área dele para ele não ter esse exagero de... Em termos de custo, quanto é que custa, em média, para você fazer um embrião hoje? O embrião hoje,
Você falou que quando coloca o custo de veterinário, transporte... Tirando o sêmen do cavalo. Não, só o veterinário, Só no o caso. veterinário. com aluguel de receptora. Isso, tirando o garanhão. Em torno de uns 5 mil reais, mais ou menos, Por embrião. por embrião. Fora cobertura, transporte, fora tudo. Perfeitamente. Isso. Mais ou 5 mil menos reais isso da aí. parte veterinária. Oscila um pouco de Pode ser um pouquinho profissional menos, um para pouquinho profissional. Tá? É mais ou menos isso aí, esse valor. Bacana. Agora na parte prática, porque assim, às vezes a gente conversa, ó, a gente seminou aqui, aí lavou um embrião. E às vezes a galera de casa não conhece como é esse processo. Lavou como? Como é que faz esse A negócio? égua deu lavada. Deu lavado. Como é que funciona? Você faz a inseminação artificial, coloca o sêmen lá no útero da égua. Quando ele é fecundado, né? Como é que funciona essa parte? Aí você faz todo o acompanhamento, vê qual é o melhor dia, né? Aquela conversa que a gente teve lá atrás, conversa com o colega, quero o sêmen para tal dia, tal. Inseminou a égua. No dia seguinte, você vai lá, confere a ovulação e marca a data do lavado. Geralmente a gente lava essas éguas aí, D8, D9, no máximo D10 ali, que são os embriões aí melhores aí para poder se... Explica isso. 10 D8, dias. D9. 10 dias, D8, 8 dias de ovulado, ou 9 dias de ovulado, ou 10 dias de ovulado. Que o embrião já tá prontinho, aquela bolinha Tá lá. pronto, já é fecundado, né? Sim. O ósseo o espermatozoide já encontrou com o ósseo, já fecundou ali o embrião, a genética que você quer. Pronto, você vai faz uma infusão uterina, tá? Com um soro Ringer com lactato, por exemplo, retira esse embrião da égua que está lá da doadora, passa por um processo de manipulação e aí você já tem que ter uma receptora que esteja, né, preparada na mesma fase do ciclo ali que é a doadora para poder você fazer a transferência, né? Ou seja, esse embrião ele vai sair como se ele estivesse numa casa, tudo aquecidinho, tudo legal, para ir para uma outra da mesma forma. Se ela tiver um pouco diferente, ele não vai se adaptar, ele não vai gestar, não vai para frente. Então, você tem que ter uma receptora nas mesmas condições da receptora. Da doadora. Da doadora. Tanto nas condições uterinas, tá? Como a parte nutricional também, que é importantíssimo. É verdade Entendi. que para você ter um embrião, você tem que ter mais de uma receptora? Perfeito. Qual é a conta, mais ou menos? Ó, 3 receptoras. Para um embrião, tem que ter 3 receptoras, que nem sempre uma tá o pronta. que acontece é isso. Você lava lá, tá com o embrião aqui. Se você trabalhar de 1 para 1, às vezes a receptora não está boa. Se você não tem opção, você é obrigado a colocar ali. Então, quanto mais receptoras disponíveis para aquele lavado, maior a sua chance de confirmação. Por quê? Porque você vai escolher a égua ideal para poder fazer a transferência. Então, é aquela conversa que a gente voltou lá. A égua ideal, como você fala, só é uma dúvida minha agora, é a que tá mais pronta pro dia. No É momento. isso? No momento. Ela aqui tem as condições uterinas, tá? Mais adequada para poder receber o embrião. Isso aí é a avaliação que a gente faz com ultrassom e tudo mais. Então, você vai fazer a palpação, vai ver questão de tônus, vai ver a questão de imagem, se está com a imagem boa, se não está com a imagem. Porque, às vezes, ela pode, as duas preparadas ali no mesmo dia, mas tem uma diferença de uma receptora para outra. E essa diferença aí, ó, pode ser o essencial aí para confirmar ou não o embrião. Então, assim, quanto mais éguas você tiver preparadas ali no dia do lavado, a chance de você ter um resultado é muito maior. Massa. Perfeito. Rapaz, é detalhe, viu? Eu posso pular para uma parte mais tecnológica agora? Pode chegar para frente ou tu quer falar alguma coisa? Eu queria antes de estar no embrião aí, já entrar na parte da luminosidade. Vá. Porque Pergunte. isso eu acho que depois vai chegar nessa parte aí. Pronto. Eu vejo muito... A gente faz embrião lá, lá em casa. Sim. A gente vê discute muito sobre a luminosidade. Certo. Rapaz, a produtividade dos embriões não estão tão bons por conta da luminosidade. E realmente foi uma coisa que aconteceu. Quem tem aras na Bahia, acho que foi ano passado, ano retrasado, porque choveu muito. Sim. Então, teve pouca luminosidade e atrapalhou a produção de embriões. Aí eu queria que você explicasse o porquê disso. A luminosidade interfere tanto na reprodução. E, em seguida, já na sequência, a seca. Porque a seca tem luminosidade pra caramba, porque o sol tá rachando, tinindo, e também interfere na produtividade dos embriões. Da limitação nutricional. Perfeitamente. Então, aí fala um pouco sobre isso, doutor, por favor. A égua, ela é fotoperíodo positivo. O que é que isso quer dizer? Para acontecer a reprodução, ela depende de luminosidade,
né? Os dias que sejam mais longos que as noites. Ou seja, a égua, ela gosta de reproduzir no verão, no calor, tá? Aqui no Nordeste, quando a gente compara com o Sul, a gente leva vantagem, porque lá a diferença de dias e noites no inverno é muito maior. Mas mesmo assim, aqui no Nordeste, a gente também passa por isso. A diferença ali de 30 minutos, 1 hora a mais no dia, na luminosidade, interfere, tá? Então, quando a gente chega ali no período de junho, julho, cai drasticamente a sua taxa de recuperação embrionária, as éguas elas entram em anestro, é o momento delas ali de Não parar, fazer nada. de não fazer nada ali, de aguardar o chegar ali a primavera, o verão, para poder aumentar a luminosidade, né, que desencadeia toda uma questão hormonal e elas conseguirem reproduzir, tá? Agora também entra a questão do estresse, da seca, né? Só que também o excesso... Antes da seca, é por conta da luminosidade que se fala, que a gente fala da estação de monta, que começa de setembro até fevereiro? Perfeitamente. É quando esquenta. É por conta do clima. Perfeitamente. A gente está em junho, julho, para a gente aqui no hemisfério sul, né, onde predomina ali o excesso de o frio, né? A partir de agosto, agosto, setembro, você já começa a ter os dias mais longos que as noites. Sim. Então, aumenta a luminosidade. E aí você vem setembro, outubro, e aí novembro, dezembro. Ou seja, a gente nesse momento está vivendo o pico da reprodução. Só que a gente está passando por um processo, né, de clima que é a seca. Restrição alimentar, né? Eu costumo dizer que a gente já estava mal acostumado. O baiano estava 5 anos sem ter seca. 6 anos, né? 6 anos sem ter seca. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Só que isso deixa a pessoa mal acostumada, porque ele acha que já tem 5, 6 anos, vai para o 7º, vai para o 8º e tudo mais. E aí, você sem comida não tem como fazer nada. Né? O animal, a égua, a vaca, qualquer coisa que seja, precisa estar nutrido para poder reproduzir. Uma égua com fome, ela não entra em cio, ela não dá cio. Ela não entra em estro. Então, não tem como reproduzir. Então, você precisa ter uma alimentação adequada, sal mineral, capim de qualidade, para essa égua reproduzir. Então, o que acontece... isso também eu converso bastante com os meus clientes. Não adianta nada, velho, você continuar insistindo na reprodução, com baixa disponibilidade de comida, você transfere esse embrião, não confirma, ou confirma, e chega lá na frente e perde. Então, é o seguinte, vamos dar uma segurada agora... Vamos fazer comida, vamos se preocupar com o que já tem feito, né? Vamos garantir o nascimento desses produtos para na estação que vem, tudo regularizando, a gente tendo aí uma oferta aí de chuvas aí, vai ter uma oferta de comida e a gente vai voltar tudo ao normal, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. Você tem que estar sempre ali conversando, mostrando isso aí para o cliente, porque a alimentação é um fator essencial. E aí, se o cara faz uma quantidade exagerada de embrião e esses embriões não vão para frente, perde, é prejuízo, velho. Prejuízo total. Prejuízo. Estação que vem, ele vai ter chuva, vai ter comida, mas ele não vai conseguir muitas vezes, porque ele teve um prejuízo muito grande. Eu acho que tem que ter esse bom senso aí. E, assim, a reprodução, ela depende... a gente tem duas coisas que eu me preocupo bastante com a reprodução. A parte nutricional, o manejo nutricional e o manejo sanitário, tá? As duas coisas elas têm que andar de mãos dadas. Então, você tem que ter uma égua vermifugada, você tem que ter uma égua vacinada, você tem que ter uma égua livre de carrapato, tá? Para poder ela ter o score corporal ideal e ela conseguir reproduzir, entendeu? A receptora é a mesma coisa. O que eu fico olhando também, às vezes o cara dá importância às matrizes, às doadoras, e simplesmente ele esquece das receptoras que estão ali com o produto dele gestado. Deixa lá, quando nascer, eu dou comida. E não é por aí. Com embrião de 100 mil ali na barriga. Porque ali não é receptor, é o embrião. É embrião, é isso. Essa é a questão. Muitos não conseguem ver dessa forma. E o animal, ele começa a ser atleta no ventre da receptora. Então, a formação dele, o futuro dele, se ele vai ser um atleta de alto rendimento, já está lá atrás. Na formação. Perfeitamente. Se ele vai ter uma formação adequada, se ele recebeu todos os nutrientes necessários para ele ter uma formação e nascer de uma forma legal. Então, esse produto aí, ó, que tem um déficit nutricional,
desde o ventre da receptora ou quando nasceu e tudo mais, pode ter certeza, velho. Ele praticamente não vai conseguir competir com um potro que nasceu, que o cara sempre se preocupou lá atrás com alimentação, com sal mineral e tudo mais, entendeu? Então, assim, é isso que o criador ele tem que se despertar para isso. A receptora que está com o produto no ventre ou ao pé tem que ter as melhores condições para poder esse potro nascer, para esse potro crescer e ele conseguir ser um atleta. O que eu falo é o seguinte, hoje no Manga Larga Machador, a gente está num nível de competição muito grande. Tá? Hoje acesso à genética todo mundo tem, o pequeno, o grande, o cara volumoso, o cara com menor volume, ele tem. Então o que vai definir o futuro de um animal são detalhes, né? Do primeiro ao sétimo ali. Detalhes. Do primeiro ao sétimo, o que define é detalhes, pô. É equitação, é a nutrição, é o nível de lesão que está associado com A formação, a comida. nutrição. Perfeitamente. E o cara, pô, por que esse animal só está claudicando? Por que esse animal está com problema? É um fruto, um reflexo do que aconteceu lá atrás, tá? Que isso a gente tem que mudar, a gente tem que deixar o amadorismo de lado e entrar na parte profissional e o nível está apertando, velho. 2007, o Manga Larga Machador, marcha picada lá atrás, você via. Hoje você vai assistir um CBM, você vai assistir uma nacional, você vai ali na categoria, no grande, não tem diferença não, velho, não tem diferença, o nível é altíssimo. Altíssimo. Tá? Então, são os detalhes. São atletas de Perfeito. alto nível. Feliz no comentário. Parabéns, velho. Gostei. Pronto. Esse é um embrião tradicional, digamos assim. Sim. E aí, Pepe? Vamos pra tecnologia? Bora. O que é que você Agora- quer falar sobre tecnologia aí? Agora eu quero falar num negócio que parece uma coisa de cinema, né? Sim. Coisa que a gente, pelo menos, a gente não esperava tão cedo. Essa tecnologia que chegou em 2023, pelo menos foi onde teve o boom No Manga Larga Machador. no Manga Larga Machador, que é o processo da IX, né? Certo. Que é um processo que você vai poder falar melhor aí, mas que aumentou a produção em escala de forma Extraordinário. extraordinária, né? Você Como é que funciona a IX? Aí que você consegue ainda melhorar aí a sua seleção, né? Com certeza. A Ix. Então é o seguinte, ela é uma biotecnologia no Manga Larga Machador recente, né? Mas no equino de um modo geral, o pessoal do quarto de milha, o BH, há algum tempo eles já fazem aí a Ix. O que é a Ix? É a aspiração intrafolicular, né? Através de uma forma mecânica, com todo acompanhamento profissional, você faz a aspiração, retira esses oócitos, encaminha para o laboratório e lá ele vai fazer a fecundação in vitro. Isso aí, no ser humano, já acontecia há muitos anos, né? O bebê de proveta, que é tão conhecido. Mas é uma técnica que no cavalo ainda é novo, né? Sim. Então, eu acredito que ela veio para poder ficar, ela veio para nos auxiliar, tá? É uma ferramenta a mais para a gente aumentar aí nossa seleção. Por vários motivos. Às vezes você tem uma égua ali idosa, uma égua com um processo já crônico de endometrite, porque foi submetida a outro processo de biotecnologia, ou seja, a transferência convencional. Essa égua já está há 2, 3 anos sem dar embrião. E o cara quer, velho. É uma égua dele boa, é uma égua que já tem filhos campeões e a égua está travada, sem produzir absolutamente nada. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar de outros artifícios. E aí entra a Ix. Entendeu? Você faz a aspiração. Numa aspiração aí, uma égua estando boa, você consegue aspirar aí 10, 12, 13 oócitos. Entendeu? Você manda para o laboratório, converte 2, 3, 4, 5 embriões em uma única vez. Né? Então, assim, uma égua que estava 2 anos sem dar embrião, imagine ela ter 2, ela ter 3 embriões de uma única vez. Detalhe, com 21 dias, 30 dias depois, você pode fazer o mesmo procedimento, não tem problema algum. Você está ali, a égua está à sua disposição para poder você fazer. Teve criador que passou nessa mesa aqui que mostrou pra gente que tá com 19 embriões congelados Da mesma égua. Ah, hoje já tem mais. Hoje já tem mais. E é o aí. criador que você atende. Já tem mais, ele já tem mais aí já. Deve ter mais. Eu queria que você falasse assim, comentasse um pouco, para só entender como funciona o método, porque eu estava conversando com o PP Sim. um determinado dia e a gente aprendeu de que o método era um pouco invasivo. Sim. E o pessoal tá com medo disso. Então eu queria que você esclarecesse como funciona o método. Coloca
a vareta e tal, e puxa de O maneira que- prática. O que eu vejo o pessoal questionar muito é sobre o futuro. Fala assim, rapaz, é um método invasivo, você utiliza uma agulha, e daqui a, sei lá, 2 tentativas, 3 tentativas, 6 meses, 1 ano, essa égua ainda vai conseguir estar na reprodução? Então, isso aí há muito questionamento. O que você faz é o quê? Tem um aparelho correto, através da ultrassonografia, você introduz ali através da vagina. Suco? Quer suco? Eu quero um suco, sim. Deixa eu só beber água aqui. Ele falou que queria suco verde, mas ele disse que tá na Agora não, academia. Rico não tem. Mais tarde, agora não. Sim. Aí você utiliza ali, né, uma ultrassonografia, e com essa ultrassonografia, com esse aparelho ultrassonográfico, ele vai lhe orientar. Você vai introduzir uma agulha, né, via vaginal, e aí com a mão, você coloca a mão por cima, no reto, para poder lhe orientar, lhe guiar ali, você segurar o ovário e essa agulha você ir até o ovário para poder aspirar os folículos que ela tem. Então, você faz essa aspiração folicular, retira a quantidade de oócitos ali que tiver nesses folículos, você faz o lavado com os meios específicos e tal, e encaminha para o laboratório em São Paulo. E aí lá eles vão fazer a Fecundação. fecundação, que é in vitro. Pronto, fecundou, passa por todo o processo lá de 8 dias e tal, amadurecimento e tal, e tal, e tal. E aí depois congela. Congelou, meu irmão, você traz de volta para o seu Aras e aí você vai utilizar quando você quiser. Tá? Detalhe, o resultado com a X tem tudo para poder ser... Na verdade, ele já é melhor do que a transferência convencional. Por quê? Porque lembra que a gente estava comentando que a gente precisa ter um número maior de receptoras para poder escolher a melhor? Com a X, você prepara as receptoras, quantidade de embriões que você tiver, você prepara. Você só vai utilizar, ou seja, você só vai descongelar o embrião para utilizar na receptora que você tenha certeza de que ela está em condições ideais para receber esse embrião. Diferente da técnica convencional, que às vezes você é obrigado a transferir o embrião. Às vezes você tem lá, sei lá, 5 embriões, você tem 7, 8 receptoras, e tem 4 receptoras que não estão boas, tem uma que está muito boa. Então você tem que começar a fazer um critério. Pô, qual embrião que eu vou transferir na fenômeno, na boa, na mais ou menos? Com a X não, velho. Com a X, se você tiver... você só vai fazer a transferência nas receptoras que estiverem excelentes. Então a gente pode assemelhar o processo de embrião tradicional com sêmen fresco, do que a gente estava falando de cola de sêmen fresco, A ideia e é a aí mesma. que com sêmen congelado. Perfeitamente. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Porque aí você só vai transferir esse embrião na receptora, tiver com score corporal bom, condições uterinas Ou seja, boas. você tem tempo. Tempo. Se você Pode chegar escolher, lá... né? Se você chegar, rapaz, minhas receptoras hoje, das 30 que eu preparei, tem 10 boas. Pronto, você transfere o embrião nas 10. E as outras 20 você vai aguardar um novo ciclo. Preparar. 15 dias, 21 dias. E aí continua. Doutor, e trazendo para a realidade, gosto muito de trazer para a realidade do criador. Eu perguntei o custo do embrião tradicional. Você falou que em média 5 mil, pode ser um pouquinho mais, a menos um pouquinho mais. E aí, o custo de um embrião, quanto sai aproximadamente? É isso. Ela é uma biotecnologia que chegou para ficar, né? E tudo isso a gente tem que ver. Se vale a pena, se esse valor que eu vou investir nesse processo, se eu vou conseguir retirar lá. Então, assim, é um pouco mais, né, mais elevado. Hoje, para um embrião pronto, passando por todo o processo, tá? Lembrando que, por exemplo, vem o profissional na sua fazenda, ele faz a aspiração, ele cobra por esse procedimento só da aspiração. Depois, esses oócitos, eles vão para o laboratório em São Paulo. Tem mais um procedimento por embrião congelado. Depois, esses embriões eles voltam para a mão do veterinário que tem a central Que para atende o fazer Aras. perfeitamente para fazer a transferência, que cobra mais um serviço. Mas eu posso dizer aí que em torno de uns R$12 mil. 12. R$12 mil, o embrião já gestado na receptora. Então, assim, para o cara optar por essa técnica,
ele tem que... Tem uma égua consagrada. né? Tem que Ele- valer a Tem que, pena. tem que ser algo de preço Algo que agregado, mereça. que mereça. Às vezes o cara fala, mas é caro, não sei o quê. Será que é caro ou será que para aquele animal Não vale a não pena. vale a pena, né? Será que não seria melhor utilizar aquele outro procedimento? Então, tudo isso a gente tem que ver. Tem Uma que fazer a pergunta. conta. Quanto vai valer o embrião do animal que você está fazendo? Pois é. E eu ainda vou fazer 100, 150, e aí vai. ainda vou fazer uma outra conta. O embrião congelado, ele tem tempo de validade para usar? Não, você pode descongelar quando você quiser. Pode Né? ficar Você anos. pode congelar os embriões agora. Eu quero utilizar na estação que vem. Meu leilão vai ser em tal mês. Eu quero 5 produtos desse acasalamento. Eu quero que descongele tudo de uma vez para quando for fazer o leilão, esses potros estejam todos com 6 meses. Um exemplo, entendeu? Que esteja validado. Empresarialmente falando, meu amigo, para um animal que mereça, é um seguro de uma égua e uma comercialização muito mais forte, né? Perfeito. É perfeito. O congelamento é parecido com o do sêmen, o botijão com nitrogênio. Depois do processo de congelado, vai transportar no mesmo botijão, tá? Com nitrogênio. Mesmo procedimento aí. Processo de armazenamento. Bacana. Show de bola, velho. É uma aula, velho. Eu já tinha outra pergunta engatilhada aqui, mas eu fiquei tão prestando atenção que já até esqueci. Mas foi sobre a Ix que eu ia falar agora também. Eu ia perguntar. O animal da Ix, o potro da Ix, tem alguma diferença do potro da fecundação natural? Porque, querendo ou não, é um processo de manipulação humana, né? Ele tem algum cuidado especial que precisa ser feito com ele ou é a mesma coisa? O material genético é o mesmo, né? Aí a gente já entra para uma outra questão que eu acho também aí que... Porque assim, o investimento que o cara fez é alto, né? Já a gente está falando aí de um valor Superior. superior. Então, assim, você não vai fazer de qualquer égua, você vai escolher a égua, né? Então, assim, é uma égua que, para você fazer um procedimento desse, ela vai lhe dar um retorno Muito grande. considerável, um retorno grande. Então, é o seguinte, você quer fazer esse produto, você quer que esse produto nasça, né? Então, o que é que acontece? Você tem que ter um acompanhamento melhor. É aí que entra a parte que eu vejo, tá? Que poucos criadores ainda dão importância para a parte de neonatologia. Fazer o acompanhamento pré-natal, né, adequado, e a neonatologia. Imagine, você faz um investimento altíssimo para um produto desse não nascer por um simples detalhe, por um cuidado que você poderia ter feito. Aí dá uma ligadinha pra doutora Carol. Doutora Carol. Doutora Carol, ela esteve Lá aqui do com vocês. Pernambuco, Não ali foi é um isso? fenômeno. Ela esteve aqui com vocês. Um abraço, Carol. Então, eu acho Abraço, que... doutora. Abraço, Carol. Então, eu acho que o futuro é por aí. Então, a gente tem que se preocupar em fazer esses produtos, e esses produtos, eles precisam nascer. Para eles nascerem saudáveis, precisa ser feito o acompanhamento. Uma mulher, quando ela é engravida, né? Descobriu ali, fez o teste e tal. A primeira coisa que ela faz é o quê? Pré-natal. Procurar o médico. O médico já receita logo o quê? Uma caixinha de polivitamínico com poliminerais. Já começa. E aí o pré-natal. Todo mês lá tem que fazer o pré-natal, acompanhamento. Porque se tiver necessidade de interferir, entrar com alguma medicação, algum acompanhamento, né? Já entra. E lá na neonatologia, eu vejo, a gente perde muitos potros, velho, porque o potro demorou de mamar, nasceu e não bebeu o colostro com a qualidade que deveria. Então, assim, são coisas que, se você tiver um neonatologista ali acompanhando, você consegue evitar uma perda de um produto desse. E tem um parêntese. Esse exemplo que você deu da mulher, a mulher hoje não pare igual uma égua todo ano. Sim. Então, a égua, a mulher pare com toda a suplementação, 1, 2 ou 3 vezes. Hoje, a média, assim, de 2 aí, dois, no máximo 3, A né? égua não, o cara não dá nada e todo ano ela vai parir. Quando a égua tem com 10 anos, a égua não tem, mas já tá debilitada, a produtividade caindo, Acabado. e você não sabe o que é. Isso. Ela Isso aí. passando todos os nutrientes dela sem repor. Perfeitamente. Não é isso, doutor? Então, eu acho que esse aí é o caminho. A Ix veio para poder ficar. Vai ajudar bastante aí, está ajudando bastante aí nessas éguas, né? A gente está falando só de égua, mas tem outro detalhe. Mas assim, ajuda nessas éguas que tem esses processos de endometrite crônica, que você já passou pela transferência convencional, que já não está conseguindo aquele resultado satisfatório. E também a Ix, ela não somente ajuda a esses animais, essas éguas, com esses processos, né? Tem também a questão dos garanhões, com
qualidade de sêmen duvidosa, com Boa. garanhões com baixa qualidade de sêmen, né? Então, assim, às vezes você utiliza ali na sêmen resfriado, você não tem um resultado bom, você utiliza ali o sêmen congelado. Quando o garanhão já não tem um sêmen bom resfriado, a probabilidade de congelado é ser pior ainda. Então, você conseguir resultado com esse sêmen congelado é mais difícil. Então, você tem que utilizar a biotecnologia, né? Através da IX. Ou então, um garanhão que já morreu. Você tem um garanhão que já faleceu e tem uma quantidade limitada de palhetas, pronto. Imagine, velho. É a alternativa mais assertiva, né? Perfeito. A gente estava falando aqui que a gente precisa em turno, né? A literatura prega 8 palhetas para inseminação. Na IX, você pega uma palheta e divide em 10 ou 12 partes. E você vai utilizar para a fecundação daquele dia. Detalhe, se o veterinário foi lá e aspirou 10 éguas, né? 10, outro colega aspirou mais 10. Então, num 10º dessa palheta, se quiser utilizar em todas as éguas, você consegue. Então, olha a economia que a gente tem. Tá, tem uma economia, ele retorna porque tem uma economia das palhetas. Com certeza. E do sêmen, principalmente de garanhões que já foram embora. Garanhão que já vai foi. usar 8 paletas, ali você usa uma. Exatamente, pô. Você usa uma paleta, você faz muito. 50 produtos ou mais. Aí você já começa a economizar. Então, talvez não saia os 12 mil. Se você pensar na redução de número de palhetas, custo, né? De custo, diminui, né? Assim, Fora... É uma conta mais complexa. Fora a redução, que a gente tem que pensar também, do número de receptores que o Aras vai ter que ter em casa. Né? Teoricamente, para um Aras que faz IX, eu acho que, como você falou, ele consegue ter um controle melhor das receptoras por conta da assertividade, né? De colocar o embrião, descongelar apenas no dia que aquela receptora ela tá bem. Isso, Tô certo? isso. Você vai por etapas, né? Você tem a quantidade... Tem a relato de Aras que reduziu na metade a quantidade. Sim. Aras que faz aqui 400, 500, 400 produtos por ano, eles reduziram a quantidade de receptoras na metade com a IX. Por quê? Perfeito. Porque ele vai utilizando, né, rodada por rodada. Eu utilizei, essa rodada eu tive tantas éguas, a próxima rodada mais tanto. E aí vai. Entendeu? Pepe, Gostei, viu? 1h11 de Já? podcast. O tempo voa. Esse relógio não tá quebrado, não? Aqui o tempo sempre voa, porque a informação corre, velho. E quando a informação corre, informação de qualidade, a gente não vê o tempo passar, não. Doutor, eu gostei demais. Eu ainda tenho uma pergunta, acho que você pode ter, não sei. Mas eu vou fazer uma última pergunta, a minha, para a gente já dar início ao encerramento aí. É uma pergunta em forma de dica para as pessoas. Eu queria, uma dica, ou eu queria saber como deixar as dicas para deixar um Aras mais fértil, a aguada mais fértil. É isso. A aguada, não sei se você conseguiu entender. Entendi. Uma aguada mais produtiva na reprodução. Pronto. A gente vai por etapas, né? Precisa primeiro, o veterinário chega, conhecer essa aguada, conhecer a pastagem, a divisão, o manejo nutricional, o manejo sanitário desses animais, né? Onde essas éguas comem, o sal mineral. Então, você tem que ir conhecendo por etapas. Você tem que ver como se essas éguas estão nutridas, estão com score corporal bom. Você chega assim, você olha assim, umas éguas com score corporal ruim. Caidinha. Velho, aqui vai ser difícil para poder trabalhar. Então é o seguinte, trocando informação com o cliente. Olha, você quer fazer desse jeito? Então a gente precisa trabalhar nisso, a gente precisa melhorar isso. Poxa, velho, será que não seria melhor a gente selecionar melhor essas doadoras? Né? Ao invés de você utilizar 20 doadoras, 25 doadoras, selecione aqui 10 que são melhores no sentido de que é mais fácil de você comercializar, o material genético. Né? Então, eu acho que vamos por esse caminho aqui, ó, que é melhor. Então, selecione melhor os animais que você quer utilizar, dá uma atenção melhor para esses animais. As outras éguas emprenham. Na estação seguinte, produziu bem, essa égua produziu bem, a gente pode puxar essa égua aqui para não ser matriz, para ser doadora, né? Então, isso, você pega aquelas éguas de primeira cria, vou fazer 2, 3... Não, velho, segura essa égua,
né? Vamos ver o que é que vai dar, vamos botar ela para parir primeiro. Se ela produzir bem, a gente muda ela de categoria. Ela sai de matriz, ela vem para doadoras. Então, eu acho que o cara tem que ter foco. Porque onde come um animal bom, onde come um animal ruim, come um animal bom. É a mesma comida. É a mesma comida. Então, você tem que dar atenção. Se você dá atenção, alimentação para esses animais, um manejo bom, livre de carrapato, de verme e tal, eu acho que A reprodução vai a sair reprodução vai caminhar. Ver também a questão dos garanhões. Quais garanhões a gente vai utilizar? A gente está no nível hoje de garanhões muito bons. Há 8 anos, 10 anos, a gente tinha 4, 5 garanhões, contar de dedo. Hoje, toda hora, a gente tem garanhão bom, entendeu? A pressão é muito grande, a pressão de seleção é muito grande. Já chegou outro. Toda hora você... então, assim... Enquanto um se confirma, ele já saiu do hype e já tem outro no hype. Então, assim, a gente tem capacidade de escolher os garanhões, né, bons pra gente utilizar. Garanhões que vá somar na nossa tropa, garanhão com qualidade de sêmen, entendeu? Porque isso passa... A qualidade de sêmen passa para os filhos e passa para as filhas, entendeu? Isso tudo é importante. Eu acho que o caminho é por aí. Bacana demais. Para as filhas também? Sim. Se ela vai ser boa reprodutriz ou não? Perfeitamente, passa. Pô, Embrião não tem esse negócio de mais macho, mais fêmea, não, né? Não acredito nisso, não. Eu acredito... Última pergunta, sexagem de embrião. Aí, pronto, você deu a ideia. Como é que funciona, mas pode concluir. Não, eu particularmente não acredito. Tem, às vezes, a gente conversa com os clientes, ele, pô, esse ano só nasceu um macho, não sei o que e tal. Mas se ele parar para poder avaliar os anos anteriores, quando você coloca ali no bico da caneta, você vai ver que é 50-50, entendeu? Às vezes, sim, oscila de ano para ano. Nasce mais macho esse ano, nasce mais fêmea esse ano. Mas quando você vai ver durante o período de criação do Aras, é mais ou menos aí. Não sei se o doutor conhece o doutor Hamilton, que foi responsável pela fazenda Mocó, em Feira de Santana, que acho que ele é o pai de Fabiano, doutor Fabiano. Conheço muito Fabiano. Pronto, é o pai dele. Ele ia muito lá em casa, antigamente não tinha ainda embrião, então ele ia lá, ia no Aras Mairi também. E ele trabalhou, não sei se ele ainda trabalha, já tem um tempo que eu não falo com ele, eu falo com o Fabiano. Ele trabalhou 40 anos. Ele fez um estudo de 20 anos, porque a Famocó era fazendo o estado fazia pesquisas. Melhoramento genético. Eu não lembro direito, assim, pra eu falar besteira, mas fazia pesquisas. E ele pesquisou 20 anos sobre os cruzamentos da Lua. Não tem um negócio... Se cruzar... O povo antigo tem muito isso. Cruzar com a Lua minguante, né? É macho. Com a Lua crescente é fêmea. Não lembro a Lua. Tô dando um exemplo aqui. E ele fez os estagiários, os alunos irem anotando na fazenda, porque criava lá, acho que jumento e manga larga paulista, não lembro a raça, mas acho que eram esses dois, e um acompanhamento durante 20 anos. E deu 50-50, porque tem 3 anos direto só fêmea, aí você acha que cada lua é só fêmea, mas depois tem 3 anos só macho. E durante 20 anos deu... eu acredito muito nisso aí. Ficou igual. Ele fez um estudo dele, lá da Existem teorias de que se você inseminar mais próximo da ovulação, a tendência de ser macho é maior. Se você inseminar mais distante da ovulação, a tendência de ser fêmea é maior, porque o espermatozoide macho ele é mais rápido, tem mais energia, chega mais rápido, mas se não tiver na janela certinha ali, ele morre porque ele gastou energia. Então, assim, são teorias, mas na prática, eu, sinceramente, eu acho que nasce macho, nasce fêmea 50% aí. Agora eu já vi gente que vendeu uma égua boa, porque fez 5 barrigas, né? 5 anos, a égua só pariu macho. Aí vendeu a égua prenha. Chegou na casa do cliente, nasceu uma fêmea. Nasceu fêmea. Aquele negócio de você jogar cara e coroa. Você joga cara... Assim, a tendência é 50, mas possa ser que você joga aqui 5 vezes e dê só cara. São coincidências. E um abraço para o doutor Hamilton aí. Inclusive, pra gente finalizar com chave de ouro, essa parte de sexagem de embrião. O pessoal às vezes tem muita dúvida, né? Quando a gente ouve falar sobre sexar, se a sexagem de fato é uma manipulação humana ou se a sexagem é apenas uma identificação, né? Se é macho, se é fêmea. Então, como é que funciona isso? É possível, num momento, é possível manipular e é possível identificar em que momento ali da fase da gestação se é macho ou fêmea? Hoje a gente faz a sexagem do embrião já gestado, né?
O embrião está lá na barriga da matriz ou da receptora, né? E aí você vai lá, com a ajuda da ultrassonografia, você faz a avaliação, né? Tem várias formas de você fazer a avaliação, dos 90 aos 120 dias, você faz através, avaliando a gônada, né? A gônada é o que vai dar origem ou ao ovário ou ao testículo, né? Que está lá no interior do feto. Então, nessa janela aí dos 90 a 120 dias, você tem como fazer a avaliação. Aí, mais para frente, você faz a avaliação vendo os tetos, né? Que daria origem à fêmea e tal, o prepúcio, né? Que vai ser macho, no caso. Então, essa parte você já faz mais no terço final da gestação. Então, assim, você faz a sexagem do embrião já gestado. É uma identificação. Uma identificação, né, que você pode utilizar para comercialização. Às vezes o criador, o Aras, ele faz avisando, né, e para agregar valor em cima daquilo. Ó, a fêmea é 2x, o macho é x, mas o cara já sabendo disso, né? Então, eu acho que dessa forma, assim, é válido. Só que hoje já estamos começando a trabalhar com sêmen sexado em equino, tá? Bovino já se trabalha há muito tempo, mas equino já havia uns negócios aí de que estava trabalhando e tal, mas não foi para frente. Só que agora já tem um grupo aí trabalhando com a sexagem do espermatozoide. Mas isso ainda está em fase piloto? Não, já faz. Sim. Você manda o ejaculado para lá e aí eles selecionam as células que seriam Y ou X, né, que vai dar origem a macho ou fêmea, e aí congela esse processo para utilizar mais na X, tá? Mais na X. Então, hoje a assertividade desse procedimento aí é na X. No procedimento tradicional, ainda não. Ainda não consegue, né? Não. Mas na X funciona. Já é possível. Porque o que acontece? Na X vai revolucionar. Na X, você chega ali, descongelou ali a palheta, você vai lá e seleciona o espermatozoide que você quer e faz a infiltração ali, né? A fecundação. E para esse processo, o semi-congelado a gente já discutiu, né? Que ele perde qualidade no processo da congelação. Uhum. Então, um procedimento desse aí, com certeza, ele perde mais ainda, um pouco da qualidade. Então, hoje ainda se resume aí a X, para utilizar na X. Perfeito. Gostou da aula? Rapaz, professor, obrigado pela aula, viu? A gente do campo não tá longe de ser professor. Não, mas com é certeza. Isso, a gente vivencia isso, né, no campo, então o que a gente comenta é o que a gente faz e ali no dia a dia. A gente do podcast Machador só tem a agradecer a você pela contribuição. Quando a gente fala que é uma aula, porque realmente são assuntos que muitas vezes nós e as pessoas de casa recebemos esse conhecimento de uma forma avassaladora, né? A gente acaba abrindo os horizontes, entendendo mais do processo, e isso faz muito bem pra gente. Eu acho que o conhecimento é poder. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. E queria deixar com você aí o encerramento do podcast. Depois dessa aula aí, meu amigo, tá na sua mão. Antes disso, também queria agradecer pela sua presença e dizer que foi realmente o sentimento que eu tô agora aqui é de ter ido tomar um curso. Um podcast desse aqui poderia ser pago, se fosse em um lugar, um curso mesmo, porque de maneira muito rápida e objetiva, você passou aqui um nível de conteúdo absurdo. Então, realmente, muito obrigado pela sua dinâmica, pela forma como você apresentou aqui um pouquinho do seu conhecimento. E eu acho que o pessoal de casa gostou e vai servir para muita gente. Com certeza. Para muita gente mesmo, porque aqui o podcast foi muito rico em informação. Doutor, de verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, né? A gente tem que dividir com os amigos, com os colegas da área, com os criadores, né? Eu gosto sempre de conversar com os meus clientes, tentar passar a minha visão, né? O que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode atuar, o que é que pode ser melhorado. Porque é o que eu falo, o veterinário da reprodução é o veterinário que mais vai ao Aras, né? Ele está ali praticamente todos os dias. Então, ele consegue ver alguma coisa e tal, sugerir, né?
Então, assim, a gente está sempre à disposição. Quiser conversar, o Instagram, o WhatsApp, né? Então, a gente já vem um tempinho aí trabalhando. A reprodução é algo que exige bastante e desde o início a gente vem procurando ali se empenhar. Eu quero me destacar, eu quero fazer alguma coisa nessa área. E assim, ela é muito exigente, a reprodução ela é muito exigente, acho que como qualquer uma outra área, né? Mas assim, você tem que estar ali todo dia, trabalhar e abrir mão de, muitas vezes, estar com a família, estar com o filho, feriado, aniversário de filho, né? Um feriado que você queria estar lá na praia curtindo, e ainda mais agora no verão, é um período que a gente, né? Mais trabalho. Ao invés de estar lá curtindo, é o período que a gente está mais trabalhando. Então, eu agradeço muito a vocês, né? Dizer que a gente está sempre à disposição. O pessoal de casa, qualquer sugestão, qualquer dúvida, esclarecimento que quiser, é só entrar em contato com a gente, que a gente No tá aqui à Instagram que está disposição. aparecendo aí na tela agora, o Brunão vai botar. Bola. Muito obrigado a todos vocês. Então é isso, esse podcast foi um oferecimento da UCB VET. E da Potencializa Gestão de Agronegócio. Mais uma vez, obrigado de verdade também a vocês, UCB VET e Potencializa Gestão de Agronegócio, por confiar em nosso trabalho e por serem nossos parceiros. Sem vocês aqui também, esse podcast não teria acontecido. Então, se você quiser fazer a gestão do seu Aras, a gestão comercial, dá uma ligadinha também para a Potencializa. E se você estiver precisando de medicação, a UCB VET ela tem a medicação em todas as casas agropecuárias do Brasil. Você vai falar com o seu veterinário e ele vai te passar a medicação que você precisa. Valeu? Valeu, turma. Até a próxima segunda-feira. Jefinho, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Jefinho. Tamo junto, viu? Tamo junto. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Encerra aí, Pepe. Dá o tchau pra câmera. Eu que agradeço a todos vocês, mais uma vez, estamos aqui à disposição, tá? Foi um prazer conversar aqui com vocês, trocar ideia. E é isso aí, pessoal, assistam, sigam o pessoal, que o pessoal é fera. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, turma. Valeu.